Muito bem. Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura, como sempre fazemos, livro Seara dos Médiuns. Hoje escolhi uma página muito bonita, que tem a ver com o assunto principal de hoje, que é a identidade dos espíritos. A questão é relativa à questão 268, item 12º, questão 12ª, né? Que foi psicografada na reunião pública de 20 de junho de 60, pelo Chico. O autor é Emmanuel. O título do trabalho chama-se Imagina. Imagina-te possuindo irmãos furtados no teu lar quando pequeninos. Arrebatados ao teu afeto, foram aprisionados e cresceram em regime de cativeiro, quais bois na canga, conduzindo a cabeça do arado ou sustentando a moenda. Traficados como animais, erguiam-se com a aurora e suavam na plantação, enquanto o dia tivesse luz. Se doentes, tinham remédio nas próprias lágrimas. Se chorosos, recebiam repetidas chicotadas para consolo. Embora amassem profundamente os seus, eram constrangidos a contemplar, soluçando, as próprias esposas vendidas a mãos mercenárias, e os tenros filhinhos entregues à lavagem amontoada no coxo. Desejariam estudar, mas eram propositalmente arredados da escola. E se mostrassem qualquer anseio de liberdade, eram postos a ferro e varados até a morte. Imagina igualmente que esses irmãos menos felizes, criados distantes de teu carinho, se comunicassem do plano espiritual com as criaturas terrestres e fossem motivo de hilaridade pela linguagem primitivista em que ainda se expressam. Pensa neles como estando ainda algemados aos caprichos daqueles mesmos que lhes deviam respeito e renovação, e que continuam a tê-los como cães amestrados para objetivos inferiores. Explorados em seus bons sentimentos, e regressando ao mundo onde foram supliciados na confiança ingênua, são mantidos em espírito como vítimas e jograis. Imagina tudo isso e sentirás o coração confranger-se de imensa dor ao ver companheiros desencarnados iludidos na boa-fé. Longe de explorá-los com perguntas indiscretas e ordenações deprimentes, saberás ajudá-los pela bênção do amor. E entenderás, então, que se todos endereçamos aos instrutores da vida maior petitórios constantes de socorro e de paciência, cada um deles também, diante de nós, exibe no coração as 4 palavras de nossa velha súplica: tem dó de mim. Então, nesse texto aqui, Emmanuel explora a questão do trabalho que nós fazemos em mesas mediúnicas, quando vemos irmãos menos felizes chegarem até nós. Principalmente aqueles que vêm com essa forma de falar, tipo, não é? De antigos escravos, denotando ainda um processo de pouca mudança no plano espiritual, devido aos devidos aprisionamentos que se fazem às vezes vítimas, né? Pelos algozes que o ainda mantêm. Então, Emmanuel diz assim, quando chega uma pessoa desse tipo, dessa mesma situação, qual a forma de nós podermos usar para recebê-lo na mesa mediúnica? Com reprimendas ou com ditados evangélicos ou com questões de ordem ou simplesmente, né, com amor, carinho e atenção? Eu percebo já há muito tempo uma mudança muito grande
na forma de orientação das mesas mediúnicas, de como era quando eu comecei o trabalho. Isso vem com o tempo no progresso do ser humano, quando ele busca se conhecer um pouco mais, saber que a dor do outro é sua própria dor. E quando o irmão chega assim numa mesa mediúnica, nesse nível, nós só temos palavras, só podemos ter com eles palavras de consolo. Escutá-los, ouvi-los nos seus processos difíceis e sabê-los direcioná-los para onde possam ser socorridos. Com carinho, com amor e com afeto, não com reprimendas, ou com direções, ou com, como se o pessoal fala, né? Jogar o evangelho na cabeça deles. Eles não entenderiam e não conseguiriam entender, porque, na realidade, ainda sofrem todos os processos difíceis que estiveram aqui na Terra. Então, Emmanuel nos chama a atenção. Tem dó de mim, termina o trabalho, né? Imagina, tem dó de mim. Realmente, nós precisamos entender que quando nós identificamos um espírito desse nível, né, na mesa mediúnica, nosso trabalho é consolar. Né? Consolar. O mais difícil de processo é feito no plano espiritual pelos bons espíritos que fazem o trabalho, que realmente fazem o trabalho quando nós fazemos um trabalho de reunião mediúnica. O nosso é simplesmente de usar o nosso potencial e aprender com eles como nós devemos nos dirigir a qualquer irmão nosso, qualquer um que seja, em qualquer momento de nossas vidas. Fica aí, então, essa mensagem linda de Emmanuel, né? Quando nós estamos presentes com aqueles que precisam, né, de nossa palavra, de nosso consolo, do nosso auxílio. Vamos fazer uma prece, então, para nós podermos começar nosso trabalho de hoje. Eu convido alguém que queira fazer a prece. Posso fazer? Pode, por favor, mãe. Amado Mestre Jesus, a Ti louvamos por Suas palavras que ecoam ainda em nossos ouvidos através dos tempos. A Ti damos graças pelas lições que nos foram deixadas, por Seus sagrados ensinamentos, que norteiam nossos passos, que serenam nossos pensamentos, que agasalham nossos corações. Mestre amado, agradecemos por Seu amor incondicional por todos nós e reforçamos o nosso compromisso em nos tornarmos criaturas melhores perante a Ti, perante ao Pai. Que possamos fortalecer a nossa fé, perseverando no trabalho de melhoria íntima, nos esforçando para amar o outro, a perdoar incondicionalmente, buscando acertar as arestas que ainda trazemos em nós. Que nesta noite, com o coração unido nessa corrente de amor, recebendo as bênçãos da espiritualidade maior, tenhamos nossa compreensão alargada, nossa visão distendida. Mas, principalmente, tenhamos coragem
e disposição de servir, de amar, de nos transformar. Que a paz de Jesus envolva cada um nessa noite em que recebemos esse alimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Maíra. Obrigado pela prece. Linda prece. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. Vamos continuar com um assunto que nós começamos na aula passada sobre o animismo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre xenoglosia. Xenoglosia tem a ver com a linguagem usada pelos espíritos fora ou diferente daquela em que a reunião, as pessoas, ou o médium, não é, pratica. Okay? Então, a xenoglosia ou glossolalia foi identificado, foi proposta por Richer. Richer foi um pesquisador francês, né, que no tempo de Kardec trabalhava com as questões da conseguiriam comprovar a existência do espírito, né, por vários experimentos, por várias formas. Richer era um hipnotizador, era um médico, né, hipnotizador. Então, ele diz que a habilidade poliglota, né, ela pode ocorrer mesmo que o médium, né, ignore, né, essa língua, né? Ou mesmo que na reunião ninguém conheça essa língua. É um fenômeno mediúnico, né? Mas também um fenômeno anímico, como nós vamos ver. Pode ser pela língua, pela fala, pela audição, pela psicografia, né? Pela voz direta, pela voz indireta. Ele pesquisou, então, esse tipo de fenômeno mediúnico. Então, a mediunidade poliglota, ou a xenoglosia, tem questões no passado, aos quais nós, médiums, né, guardamos em nosso subconsciente. Vidas em que nós estivemos em outros povos, em outros costumes. E assim, por uma imersão no passado, não é? A imersão no passado, nós trazemos novamente, né, essa possibilidade de falar uma língua diferenciada. Isso tudo provocado por uma questão de identidade com o espírito comunicante. Então, sempre haverá nesse processo uma questão anímica muito importante, porque o médium vai manifestar a xenoglosia se, por um acaso, o espírito, né, se identificar e sintonizar com o seu processo passado. Então, ele vai programar ou vai falar na língua em que, naquele tempo, esse espírito esteve em contato, esteve presente nesse processo. Então, como se fosse, né, uma expressão de uma questão interior. Então, fala Kardec, né, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 223, que não só é médium poliglota, aquele que já conheceu em outros tempos o idioma pelo qual se expressa durante o transe, como algum esforço espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. Então, tanto pode ser uma questão anímica, né, na busca do passado, isso é medianímica, vamos dizer assim, né? Ou somente mediúnica, quando, então, o espírito consegue vencer barreiras mentais do médium e comunicar uma língua diferente. Isso era muito comum, né? Inclusive, Chico chegou a escrever, né, em outras línguas, russo, árabe, né? Interessante isso. Acontecia muito, né? Hoje em dia não tem mais essa necessidade, seria mais uma prova, né, da visão do espírito. Alguém tem uma dificuldade? Eu queria uma pergunta sobre xenoglosia.
Então, vamos continuar com o assunto relativo ao animismo, né? E falar sobre psicometria. A psicometria é a medida da atividade intelectual de um objeto, né? Então, nos falam os estudiosos, né, que seriam umas modalidades da clarividência. Porque você se desloca, se desdobra e vai até vai ao encontro, não é, daquela imagem, daquele processo que está se desenvolvendo no passado, ou se desenvolveu no passado, ou se vai se desenvolver no futuro. Então, ela pode ser anímica, mas também pode ser mediúnica quando existe interferência de um espírito no processo. Então, essa faculdade é relativa à tendência que nós temos de, na presença de um objeto, identificar, né? Identificar a sua história, identificar o seu possuidor, né? Questões do passado que envolveram esse objeto. Objeto, ou mesmo animal, ou até mesmo uma pessoa, né? Depende, então, do sensitivo, de qual a potencialidade que tem o sensitivo. Todo objeto, todo lugar que nós entramos, por exemplo, o objeto que nós manuseamos, fica impregnado de nossa energia. Principalmente quando nós dedicamos a esse objeto um amor, né? Um amor, entre aspas, né? Um desejo muito grande, né? E sentimos ciúmes quando alguém quer tirar de nós ou quer se usar aquele objeto. Isso é muito comum, né? A gente, muito materialista, se prende a certas coisas, né? É aquele pingentezinho, aquele colar, aquela caneta, sei lá, até o computador que seja, né? Então, André Luiz nos fala, no livro dele, capítulo 26, né? A questão que quando nós pensamos, quando criamos, nós envolvemos objetos com formas de pensamento, né? Ideoplatia, né? Nós construímos em torno daquele objeto, né? o nosso querer. Ele conceitua a psicometria como sendo um modo, né, de perceber o lado oculto do ambiente, de impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos, nos domínios da percepção à distância, a telestesia. Isso, então, seria a definição dada por André Luiz sobre psicometria. Então, quando nós imantamos um objeto, né, com energia, né, e dependendo do volume delas, outra pessoa sensitiva pode chegar, né, e perceber, né, daquele objeto uma energia diferente. E tendo a faculdade da clarividência, ele pode, então, né, perceber naquele objeto uma história. Então, esse tipo de mediunidade, esse tipo de fenômeno, se dá com pessoas muito sensíveis. Não é? No capítulo 26, lá do Domínio da Mediunidade, Luiz apresenta, né, um quadro relativo a essa questão. Né? E é interessante, então, se vocês puderem reportar esse livro, para ver, então, como é que ele consegue descrever todo o processo da psicometria. Ernesto Bozano, né, nesse livro, Enigma da Psicometria, explica o processo pelo qual é possível ao psicômetra, ao sensitivo, o médium, né, entrar em relação com os fatos remotos no próximo. Então, uma parte dessa sensação ele vai ter do objeto em que ele tocar. Outra parte é retirada da subconsciência de seu possuidor, encarnado ou desencarnado, né, mediante uma relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Então, é um catalisador. Então, quando o médium se aproxima do objeto, ele automaticamente entra em contato com o possuidor, encarnado ou desencarnado. Nesse momento, então, ele pode descrever, né, quem é o possuidor, ou então, em que história está envolvida aquele objeto. Bom, aí ele fala da diferenciação. Não é como o pessoal que usa objetos para, por exemplo, né, definir ler futuro ou definir alguma coisa, né? Como o pessoal faz, bola de cristal, as cartas, né? O pessoal usa isso para movimentar a energia e tirar, de alguma forma, né? E perceber no ambiente alguma forma em relação ao consulente. Ele fala que é
não existe intermediário nesse processo, né? Porque o fluido que está lá é aquele, então, que vai ser usado para a clarividência. Bom, como acontece, então, a psicometria, né? A capacidade do psicômetra, né, ele expande, é como se ele se desdobrasse em pequenas frações de segundos, não é? Quando ele, então, entra em contato com aquela energia daquele objeto que foi imantado, né, que se matou energia, né? E então consegue transportar-se para o local aonde se encontra os responsáveis por aquilo, né? Ou se é alguém próximo ou alguém distante no passado, né? Que poderia, então, estar ligado à relação a esse objeto. Então, ele se desdobra em fração de segundos, não é? Ele percorre esse espaço e consegue, então, perceber no objeto o histórico dele. No trabalho que Cartier Deluise nos coloca, é em relação a uma moça que está, ele vai visitar um museu, e nesse museu existe um espelho, e nesse espelho tem uma moça parada em frente dele, um espírito desencarnado, que fica admirando a sua imagem naquele espelho. E quando uma pessoa se aproxima daquele espelho, admira o espelho, não é? Ela fica como se fosse tensa e provoca uma ação de revolta por aquela pessoa estar querendo tomar posse daquele objeto. E a pessoa é sensitiva e ela percebe isso. Então, o que nos pede, então, nesse momento, André Luiz, é que nós façamos pensar muito em relação a esse trabalho da psicometria. Porque nós que nos apegamos a materiais, né, a objetos, né, nós estamos sujeitos, então, a deixar nossas impressões ou, né, quando pegamos objetos de outras pessoas, ter em nossa casa companhias, né, que seguem esses objetos. Então, se nós buscarmos, né, ali fala, combater o egoísmo, que assinala a nossa vida, com consequente diminuição das exigências impostas a familiares, amigos e conhecidos. Então, podemos dividir, podemos compartilhar, podemos até dizer, tudo bem, né, é só material, deixa levar, né? Importante isso para que nós entendamos. Quem gosta de levar coisas antigas para de casa, preste atenção. Nós podemos levar um objeto junto com a sua companhia, com o seu antigo dono. Alguma pergunta sobre psicometria, gente? É muito interessante a psicometria. Fazendo exercício, você pode fazer exercício na mesa mediúnica, né? Quem tem bastante direção de mesa mediúnica, levar um objeto qualquer, levar por exemplo, eu, quando fiz meu trabalho, levava uma pedra de rio, uma pedra coletada dentro de um riacho, que é corrente muito forte. Eu peguei essa pedra e levei para o grupo. Com pessoas mais sensitivas percebiam naquela pedra movimento, né? Fluxo, né? Outros faziam do tempo prever a temperatura da pedra, que era muito fria, apesar de não estar fria, o ambiente é quente, né? Então eles tinham essa percepção. É interessante isso aí, muito interessante, né? Então pode-se fazer isso com qualquer objeto, né? Mesmo que não tenha sido posse de ninguém, esse objeto tem uma história, tem uma estrutura, né, em que ele estava no seu contexto. Ok, então, gente, vamos então para outro assunto que eu trouxe para hoje, que vai ser, então, a identidade dos espíritos. A identidade dos espíritos. Muito bem. Capítulo 24 do livro dos médiuns, Identidade dos Espíritos. Bom, Kardec nos fala o seguinte, no item 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identidade. Sabe-se e sabe com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Bom, existem, então, três questões às quais
nós podemos perceber essa dificuldade, essa controvérsia na questão da identidade dos espíritos? Primeiro, a limitação humana, né? Quando você traz uma comunicação, nem sempre você consegue refletir essa comunicação fidedigna, como ela foi trazida, fielmente trazida ou comunicada pelos espíritos. Porque existe uma questão do meio, a questão também da qualidade, a questão do espírito, do médium. Né? A segunda seria que esses espíritos, como não são contemporâneos conosco, não podemos identificar a forma de falar, a forma de escrever, ou mesmo a linguagem que eles usam, né? Porque está fora do nosso tempo. Por exemplo, Sócrates, não é? Platão. Sócrates não escreveu nada, né? Então, não poderíamos dizer que comparar alguma coisa que possa ter escrito, né? E a outra é a questão do próprio espírito, não querer se identificar. Então, são três questões que Kardec aponta nesse capítulo, não é? Que já mostram como é difícil esse processo de identidade dos espíritos. Então, ele fala o seguinte: a identidade dos espíritos, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático, questão secundária e sem importância real. Então, realmente, pelas condições iniciais que eu falei, não tem importância a identidade dos espíritos. Né? E quanto mais complexa essa questão, quando temos que comprovar a identidade de espíritos de personagens antigas, né? Que muitas vezes é impossível. Imagine o trabalho que ele teve para isso, quando ele escreveu, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, das mensagens que ele traz naquele livro. Né? Assim como as próprias mensagens que existem no livro dos médiuns. Mas percebam bem, Kardec, quando tinha alguma dúvida, ele levava a comunicação escrita, não é? Levava a um grupo da Sociedade Espírita Parisiense e eles, com conhecimento de causa, podiam identificar se fosse uma pessoa ou uma entidade, tipo literato ou alguém, um cientista, que tinha deixado coisas escritas. Então, por comparação, era fácil perceber, né, a linguagem utilizada. E, por outro modo, quando não conseguiam, traziam a questão ao espírito Luís, que veio a ser, né, Luís XIII, né, o rei de França, né, que deu suporte a Kardec em todo o processo, né, do livro dos médiuns, praticamente do livro dos médiuns, e também do livro dos espíritos. Né? Então, levava ele e dizia, não, realmente é essa entidade? Não, não é essa entidade, né? Mas é uma entidade muito próxima que pode ser considerada também de uma forma em que ele possa ser aceita a comunicação. Muito bem. Bom, então, à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as suas condições vão mudando, a sua personalidade desaparece. E ele, então, entra num processo de uniformidade, de um grupo, uma legião. Né? Por exemplo, o espírito de verdade. Né? Na comunicação inicial que nós temos do livro dos espíritos, nós vemos lá a assinatura de várias e várias entidades. Então, o espírito de verdade, juntamente com muitas entidades, do mesmo nível de evolução, deram contribuição, deram respostas para o livro dos espíritos. Então, eles, quando dão comunicação, trazem um nome que melhor se coaduna, ou que teve alguma forma importância no momento para que fosse, então, né, contribuir com o trabalho da codificação. Então, ele pode usar um nome conhecido, não é? Ou não. Simplesmente não é colocar o espírito protetor, como fez muitas vezes, não é? Os espíritos, quando trazem comunicações no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos que entender uma questão. Ali fala, né, o local que se ocupa na escala espírita. Essa escala espírita do livro do Espírito, a questão de 100, nos dá, então, um nível, né, aproximado de evolução dos espíritos. E quanto maior o nível, mais é a forma com que mais é comum a forma de pensarem e agirem no mesmo momento, da mesma forma. Né? Então, como já falei anteriormente aqui,
Bezerra de Menezes, desculpe, Emmanuel, né, no livro, não é de Emmanuel, Inácio Ferreira, fala da instituição chamada, esqueci o nome, em que as pessoas aprendem, junto com Emmanuel, a dar comunicações na Terra. Isso é, no mesmo nível de evolução, eles usam as mesmas formas de linguagem e o mesmo pensamento. Tem condições de escrever e assinar embaixo como Emmanuel também faria, né? Dar suporte a essa questão para que mais vezes possa ser coadunado o nome de uma personalidade conhecida, apesar de não ser ela que dando aquela comunicação. Mas o pensamento é o mesmo, não vai mudar em nada. Muitas vezes, contrariando os conselhos de Kardec quanto à prudência ao estudo sistemático da doutrina, para bem avaliarmos as mensagens recebidas, e qual é o conselho de Kardec? Né? Está lá na mensagem que Erasto nos traz, no livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230, né? Que diz que é melhor repetir 10 verdades que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, esse seria, então, o conselho que Erasto trouxe a Kardec. Mas nós ainda nos apegamos a esses nomes conhecidos, não é? Por quê? Ainda temos a questão do orgulho, né? Muito em nós, principalmente quando nós, médiuns, queremos assinar uma comunicação. De modo geral, devemos avaliar os espíritos como avaliamos os homens. Olha só a importância disso. Ter a sua linguagem, estilo, tendências morais, atos, pelos conselhos dados, etc. Então, dessa forma, podemos avaliar, né, a mensagem de um espírito. Talvez não consigamos dar valor a nomes, menos a nomes e mais o que traz a mensagem, que traz a comunicação que nesse momento vamos analisar. Desde que o espírito só diga coisas boas e proveitosas, pouco importa o seu nome, né? Então, não é a pessoa que interessa, o ensino que proporciona é que interessa a nossa questão. Então, a questão dos espíritos, né, de categorias inferiores, eles muitas vezes usam de nomes, né, nomes assim, nomes respeitáveis, né? E às vezes, então, eles começam a trazer, né, essas questões e caracterizam-se, né, pela dificuldade que tem de levar em frente ou levar em condições sérias o trabalho que estão fazendo. Muitas vezes, porém, nós nos enganamos. E eles fazem questão disso. Como nós vimos na aula anterior sobre as mistificações, eles são mestres nisso. Como é que eles fazem isso, gente? É muito fácil. Começam, Manuel Clemente Miranda tem um livro dele em que mostram, então, ele vai num local, um umbral das trevas, um umbral dos abismos, né? Onde encontram pessoas, né, que vão psicografar na Terra, espíritos que vão levar mensagens para a Terra. Todos eles são espíritos, né, de categoria inferior, e todos eles estão dispostos a combater o espiritismo. Então, eles decoram, né, livros já escritos por personalidades, né, por homens que já trazem um grande teor, né, científico, um grande teor literário. E então eles, no meio de uma comunicação em um nível altíssimo, colocam em verdades para os incautos apreciarem e adotarem suas vidas. Como acontece isso, né? Fácil. Por quê? Porque nós somos muito desatentos. Quando lemos coisas bonitas, não lemos as palavras lindas, coisas interessantes, mas nós não julgamos o conteúdo. O conteúdo, às vezes, é zero. As palavras são lindas, as frases bem escritas, mas não tem nenhum conteúdo que possa se aproveitar. Então, por isso, então, que Kardec, no livro dos Médiuns, nesse capítulo 32, né,
ele traz mensagens apócrifas. Se vocês lerem essas mensagens, vão perceber que são lindíssimas, mas não tem nenhum conteúdo, e assinadas por pessoas que não têm nada a ver. Dá para encontrar mensagens de Maria, de Jesus, né? de, 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 de nomes, né? Que nós temos grande valor, damos grande valor. Muito bem. As comunicações íntimas. O que são comunicações íntimas? Né? São espíritos contemporâneos a nós. Isso aí. Então, nós conhecemos a pessoa que desencarnou, não é? Nós conhecemos qual é o que ele fez na Terra, qual foi o seu trabalho, e ele deixou documentos escritos. Então, para nós é fácil, então, dessa forma, identificar pela linguagem, né? E nós, então, podemos comparar e realmente atestar, né? A veracidade daquele espírito que está se comunicando. Por quê? Exigir identificação é um absurdo. Né? Então, nós não podemos fazer essa questão. O pedido de identificação pode ferir a suscetibilidade de alguns espíritos. Claro, se forem espíritos não tão evoluídos, pode se sentir, né, suscetível, mas os outros não. Espíritos evoluídos não se preocupam com isso. Né? Se você aceitar ou não a comunicação, não é questão sua. Né? O trabalho deles já foi feito. Né? Isso é importante. É muito importante. Cara, Chico Xavier tinha um trabalho lindo, né? Em que as pessoas identificavam por meio dos parentes que lá compareciam. Então, por meio de palavras, por meio de nomes, por meio de situações, as pessoas identificavam, né, o espírito que estava se comunicando. Né? O parente, um filho, um amigo, um pai, uma mãe. Aí é mais fácil, né? Realmente é mais fácil, porque você, então, consegue perceber, né, certos detalhes em que a identificação daquela comunicação pode ser verídica ou não. Outra questão importante de termos espíritos é a distinção entre os bons e os maus espíritos. Nós sabemos, nos livros médios, livros espíritos, né, que tudo que se afasta da lei de Deus, tudo que não está na lei de Deus, pode ser considerado o mal. Né? O mal. Então, bom é aquele que cumpre a lei de Deus. Então, nesse caso, a identidade absoluta dos espíritos, né, é uma questão acessória e sem importância. O mesmo já não se dá com distinção se são espíritos bons ou maus. Né? Então, isso temos que sempre perceber, né, na questão da qualidade em que ele impõe, que ele coloca na sua comunicação. Todas as comunicações instrutivas, só ela pode nos dar medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta. Outros tipos de mensagens não são fáceis de analisar. Né? Porque nas mensagens instrutivas, nós temos sempre uma linguagem que é adaptada, que é direcionada, não é? E dá um grau de elevação ao espírito comunicante. A linguagem sempre revela a procedência que vem o pensamento, né? O pensamento do espírito. Então, os pensamentos, os espíritos superiores, né, só dizem coisas boas. Não comentam, não discutem, não criticam, não julgam. Né? Não fazem previsões. Né? Se fazem previsões, fazem de uma forma generalizada. Toda previsão com data marcada, como já falamos na aula passada, pode contar que é uma mistificação. Então, como identificamos a qualidade de um espírito, não é? Bom ou mau espírito, uma comunicação? Os bons espíritos, a comunicação é boa e afável, não é? E tem atributos essenciais da questão da depuração do espírito, né? Da sublimidade que a gente se encontra. Né? Não alimentam ódio, não é? E lamentam as fraquezas, os nossos erros. Eles apontam os nossos erros, eles mostram que nós estamos em condições ainda necessitados de atenção e de ajuda. Né? Já os espíritos interiores, não. Eles falam de validades, de veridades e usam expressões não muito coerentes.
trazem, então, confusão, fazem distinções, procuram criar animosidade entre nós, gerando, então, né, um desgaste muito grande das relações. Outra coisa importante que Kardec fala, que nem sempre a inteligência revela um sinal seguro de superioridade. O espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados. Nós temos os pseudo-sábios, né? São espíritos que realmente têm conhecimento, são inteligentes, mas não têm condições ainda de trazer à humanidade, a nós, né, um consolo, um arrimo, né, uma direção. Um espírito também inteligente pode ser moralmente inferior. Como nós sabemos, né, nós temos aqui na Terra exemplos muito bons de pessoas inteligentíssimas, mas por inteligência para o mal. Então, pode tomar por regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. No item 267, do livro dos médiuns, né, Kardec faz um resumo, né, de 26 princípios que nos auxiliam a reconhecer a qualidade dos espíritos. Eu resumi, peguei alguns, não é, para dar, então, base ao processo que nós temos, né, da necessidade que nós temos, da necessidade que nós temos de reconhecer os espíritos. Porque, na atualidade, o nosso trabalho de mediunidade se refere justamente à questão do auxílio, né? Nós usamos reuniões mediúnicas, a maioria delas, para ajudar, né? Isso é, para nos colocar na disposição de espíritos que precisam de orientação, direcionamento, né? Então, são muito raras, pelo menos, né, as reuniões em que são deixados aberto, né, ou são evocados espíritos para trazer alguma comunicação, né, frente a necessidades que ocorram. Eu não tenho conhecimento, não sei se na Federação Espírita, se em algum lugar, se alguém tiver algum conhecimento, até pode citar aqui, que ainda fazem esse tipo de trabalho. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, né, sabemos que em reuniões da Federação, Bezerra de Menezes sempre dá, né, uma comunicação orientando a Federação Espírita Brasileira, né, mostrando a necessidade, né, que nós temos de nos mantermos dentro dos padrões da doutrina, né, e incentivando, né, todos os trabalhos, né, que são feitos, né, para que isso aconteça, né? Bom, então vamos lá, né? Dentre elas, dentre as princípios que auxiliam a qualidade dos espíritos, nós temos essas aqui que eu separei, né? Então, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos, né, senão o bom senso. Gente, o bom senso é para tudo, né? É para tudo nessa vida, né? A qualquer coisa que fere o bom senso, a gente tem que pensar duas vezes, né? O que é o bom senso, né? É aquilo que nós estamos vendo dentro de um processo que nos orienta, né, a ética e a moral, né? Fugindo disso, foge o bom senso, né? Não é uma coisa que seja necessária ou seja provável de acontecer, né? Okay? Julgamos os espíritos pela sua linguagem e pelas suas ações. Admitido que os espíritos bons só pode dizer e fazer fazer o bem, tudo que é mal não pode provir do espírito bom. Árvores, porque Jesus falava, né? Árvores de espinheiros não podem produzir figos, né? Então, então só pode coisas boas, já que o espírito bom traz ações boas, né? A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem nenhuma mistura de trivialidade. É importante, né? O que é trivialidade? Coisas pueris, coisas normais da vida, né? Isso não trata disso, não. Eles tratam de coisas gerais, coisas importantes, coisas necessárias para nós. Não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal e pela correção do seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente, sem prevenção. Então, quando você analisa uma mensagem,
É como você lesse um livro, não é? Você conhece o autor e sabe o que se trata, o assunto. Mas quando você recebe uma mensagem, você tem a mesma coisa. Você vai dizer, bom, o assunto é esse, então vamos ver o que esse assunto vai me trazer, né? Podemos analisar, friamente, sem prevenções, né? Se eu vou colocar prevenção, não, olha só, assinou tal, se assinou tal é bom. Não, não pode ser, né? Se assinou o nome tal, não. Se assinou outro nome, não é bom, então deixa eu falar. Não, nós temos que nos eximir de julgamentos, né? Julgamentos que não sejam aqueles os quais nós fizemos após a leitura, né, e análise da comunicação. A linguagem dos espíritos elevada é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. As ideias são as mesmas, sejam quais forem o tempo e o lugar. Olha interessante isso aí, né? Como eu falei antes, né? Eles formam uma legião. A legião que não pensa igual. São individuais, mas eles têm uma forma de se movimentar, uma forma de ação muito semelhante. Então, é sempre idêntica, né, o processo que eles trazem para nós. O fundo moral é sempre o mesmo. Os espíritos bons só dizem que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabe. Isso aí é importante, né? Muitas vezes, nos médios, nós vemos lá, né, o espírito falar, não, isso eu não sei, não posso falar. Isso eu não sei, não posso falar. Espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Olha, gente, isso aí, quando eu vejo aquelas previsões malucas, né? Ano tal, vai ser tal ano, tal lugar, tal dia que falou. Não existe isso, gente. Isso não existe. Não existe mesmo. Os espíritos superiores se exprimem de uma maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões, né? Isso é, ele se exprime de maneira bonita, o seu estilo é bonito, você consegue se envolver com o que eles estão passando para a gente. Jamais dão ordens, não querem impor, apenas aconselham, e se não forem ouvidos, se retiram. Aconselho, olha só, pessoal, não está bom por aqui não. Mas vão embora, não discutem, não discutem. Já fizeram o que tinha que fazer, né? A mensagem foi dada e eles se afastam, né? Assim são as mensagens que nós recebemos nas casas espíritas, às vezes, né? Às vezes a gente não dá muito valor a mensagens importantes que chegam, né? Depois as coisas acontecem, aconteceu, viu, bobagem, não podíamos ter, né, evitado essa questão. Os espíritos não fazem lisonjas, aprovam o bem que se faz, mas sempre de maneira prudente. Olha, comunicações que fazem, você é caridoso, você é amoroso, pode contar, né? Não tem nada de bom. Espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas acima das puerilidades formais. Espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Devemos confiar em nomes bizarros e ridículos usados por certos espíritos que desejam impor-se à credibilidade. Olha, gente, lá no capítulo 31, né, do Livro dos Médiuns, vocês podem ler isso e vão ver lá a mensagem até de Jesus. Né? Devemos igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, usando nomes bastante venerados, e só com muita reserva aceitam o que dizem, aceitaram o que dizem. Né? Temos que cuidar mesmo, né? Cuidar mesmo. Os espíritos bons são também conhecíveis por sua prudência, prudente reserva, no tocante às coisas que possam comprometer-nos, repugna-lhes desvendar o mal. Né? Então, olha só, eles não mostram, né, as coisas que estão acontecendo. Eles aconselham de uma forma formal, para o bem, né? Mas não apresentam as coisas ruins que estão acontecendo. Né? Por quê? Né? Eles não gostam de apontar a ninguém, de julgar ninguém, de criticar a ninguém. Espírito perfeito aproveita-se frequentemente de meios de comunicação de que dispõe para dar maus conselhos
Excita desconfiança e animosidade entre os que lhes são antipáticos, né? É muito comum na mesa mediúnica aparecer, então, mensagens, não é? Que criam desavenças, né? Então, na casa espírita, médiuns, né, que se consideram, né, ou que têm um orgulho, uma questão muito grande em relação a isso, né, ao seu orgulho, eles, então, eles trazem comunicações e quando são criticados não, quando são confrontados, né, dizendo que essa comunicação não é boa, né, então, cria uma animosidade muito grande, né? Então, isso é fator também da mistificação, não é? Enquanto eles usam isso aí para criar essa desavença das casas, né? Ou entre companheiros, ou entre amigos. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário saber julgar-se a si mesmo. Essa termina todo o trabalho de Kardec, né? Nesse item 268 do Livro dos Médiuns. Nós precisamos aprender a nos conhecer, para poder julgar, para poder identificar um outro alguém, né? Que seja semelhante a nós, ou maior, melhor do que nós, ou talvez em condições, né? Bem mais, bem mais inferiores, no caso, né? Então, nós precisamos nos conhecer. Sabendo conhecer, podemos, então, julgar, ou julgar não, né? Sabemos julgar as comunicações, né, que os outros trazem para nós. Isso é na vida diária assim mesmo, né? Quando alguém vem fazer uma fofoca com você, você vai ver que é uma fofoca. Ó, pera um pouquinho, vamos conversar sobre outra coisa, né? A pessoa não está presente, quando ela estiver presente, a gente conversa sobre o assunto, né? É importante isso, né? Porque nós sabemos, então, mudar, né, a forma que nós podemos nos relacionar com as pessoas sem agredir ou sem trazer, não é? Um processo que pode, depois do futuro, ter uma consequência muito maior. Então, Erasto, nos médios, nesse capítulo 30, eu peguei essa item 30, capítulo 20, da formação dos médios, né? Eu peguei essa frase de Erasto aqui, ó. É muito bonita. A habilidade constitui campo de trabalho e não é nenhum privilégio. Tanto criaturas dignas quanto indignas possuem essa faculdade. Portanto, o mérito não está em possuí-la, e sim no uso que se fizer dela. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas sim na sua aptidão para só receber as boas. Então, cabe a nós, nesse processo, nos ligarmos a bons espíritos, aqueles que realmente nos auxiliam no nosso processo, aqueles que realmente, né, vão fazer a diferença, fazer um trabalho mediúnico produtivo. Bom, como eu falei, esse capítulo ele precede, né? Ele precede, né? O livro dos médiuns, as obsessões. Então ele traz então um cunho, dizer, então eu vou reconhecer bons espíritos pela boa qualidade das suas comunicações, pela boa utilização que se faz com que a mensagem nos trouxe, né? Para nos auxiliar no nosso processo, então, de trabalho, nosso processo de comunicação com os nossos semelhantes, o processo de auxílio àqueles que precisam, dentro daquilo que nós conhecemos como a doutrina espírita ligada ao Evangelho de Jesus. Alguém tem uma pergunta a respeito da identidade dos espíritos? Né? Pergunta, gente? Então, podemos, então, fazer a prece de encerramento, né? Nosso trabalho de hoje. Vou deixar aberto para qualquer comentário, qualquer outro assunto, né, que não tenha ficado muito claro, né? Podemos fazer aqui mesmo. Beleza? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo aos bons amigos do plano espiritual que nos conduziram no dia de hoje e nos possibilitaram estarmos juntos novamente, auxiliando uns aos outros com o conhecimento que temos sobre a doutrina espírita. Possamos perseverar em nossas tarefas, possamos abrir nossos corações para aqueles que mais precisam que nós. E auxiliá-los
nas suas controvérsias, nas suas dificuldades. Saibamos ser bons intérpretes do mundo espiritual, em qualquer momento de nossas vidas. Agradecemos, Mestre, por mais esse tempo que estamos juntos e que possamos sempre contar com a tua presença de nós. Graças te damos por tudo. Pedimos tua permissão para encerrar o nosso trabalho de hoje. Que assim seja.